Esta semana o Lula esteve no podcast Podpah, que é o maior podcast do Brasil atualmente e simplesmente os índices aqui, né, as estatísticas são assustadoras. Ele esteve lá na quinta-feira e hoje, sábado, ou seja, 2 dias depois, esse vídeo, né, essa conversa do Lula no Podpah já teve mais de 5 milhões de visualizações. E a reação a isso, né, foi que os extremistas de direita e muita gente de oposição ao Lula também, muita gente da direita brasileira está gemendo na internet, né? Olha o Lula lá no podcast. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, analisar essa questão, falar um pouquinho sobre podcasts também. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, dando um bom sábado, como é que vocês estão por aí, e também se inscreva no canal para a gente poder chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano. Falta pouquíssimo para isso, então vamos conseguir chegar lá, gente. Vamos lá. Então, o que aconteceu? O Lula esteve no podcast e quem acompanhou as entrevistas recentes do Lula não viu nada de inovador ali, não tem nada que ele não tenha falado antes, ele bate em alguns pontos já recorrentes, então ele fala um pouco sobre a trajetória dele, sobre o caminho dele, fala sobre a prisão, falou muito sobre futebol no começo ali, né, a relação dele com o futebol, com o Corinthians, e também acaba abordando de maneira inevitável, e eu falei isso nos últimos vídeos, né, como isso vai ser um tema que vai permear as eleições no ano que vem, falou sobre a pobreza do Brasil e a fome. Sabe, é muito triste a gente pensar que a gente está em 2022 quase, né, virando o ano já aqui, e se imaginava que nesse período da história da humanidade teria carro voando, teria colonização em Marte, e estão falando aqui de fome, né, estão falando aqui de miséria, de pessoas que não têm o que comer, de insegurança alimentar. Inclusive, já que a gente fala de podcast aqui, eu recomendo que vocês assistam ao podcast que o Boulos e o Ferrez participaram no Flow, porque você tem ali 2 ativistas, né, 2 pessoas que militam para causas sociais, e ali o Ferrez fala sobre a realidade que ele percebe na periferia de São Paulo em relação à fome. E as histórias que o Ferrez contam são assim, trágicas, são desesperadoras e, sinceramente, é um estágio que a gente não esperava que o Brasil fosse retornar, né? Durante muito tempo, ali, quase 2 décadas, o Brasil conseguiu sair do mapa da fome e, de repente, agora retorna de maneira absurda para essa condição e o Lula vai bater nessa tecla porque também é uma questão emergencial. Como diria o slogan do projeto do Betinho, quem tem fome tem pressa. Então, assim, é uma questão que vem antes de todas, né? Antes de você poder pensar de outras coisas, tem até aquela pirâmide, que é uma pirâmide que é muito criticada, mas que tem os níveis de satisfação pessoal, né? Os níveis de necessidades dos indivíduos, e a comida é um dos primeiros níveis, né? Então, assim, se a pessoa não tem comida, ela não vai pensar em política, ela não vai pensar em deputados, não vai pensar em mais nada, ela quer comer. Então é uma coisa emergencial e as pessoas estão agora simplesmente desesperadas. Então, esse tópico vai ser presente nas eleições, isso vai talvez determinar o rumo da eleição, dependendo do modo como cada um dos políticos lidar com essa questão. Como eu falei, é muito triste pensar nisso, é muito triste pensar que a gente vai ter que ouvir políticos falando sobre como alimentar os brasileiros que estão com fome agora. Então o Lula falou muito sobre isso, e daí ele tem um precedente do seu mandato, né? Então, assim, é um presidente que entra com uma pauta, em grande parte, falando com a população mais carente, e ao longo do seu mandato vai implementando certas medidas, certos projetos nesse sentido. Então ele é lembrado por muita gente, né, quem tem mais de 30 anos possivelmente, mais de 40 anos, que recorda do governo Lula como um governo que atendeu, em grande parte, demandas da população mais pobre. Então ele já vem com uma trajetória que dá para ele uma vantagem nessa corrida. Então, primeira coisa, o Lula vem falando agora a linguagem das pessoas que precisam. Ele vem falando a linguagem do pobre. E esse talvez seja um dos maiores méritos do Lula em termos de comunicação. Ele é alguém que compreende como falar com a população mais carente. A esquerda brasileira, talvez não apenas brasileira, mas a esquerda no geral, ela tem uma grande dificuldade de se comunicar com as pessoas. Porque você tem uma esquerda que em parte é escolarizada, sabe, com formação superior, que trabalha a partir de certas bases teóricas, né, de certos autores, certos filósofos, certos pensadores, então adota uma linguagem que não é sempre acessível, às vezes inclusive é muito hermética, né, as pessoas não conseguem entender o que certos intelectuais falam. Então a esquerda, em grande parte, se propõe a ajudar a vida dos mais pobres, só que não consegue transpor essa ponte, não consegue falar com essa população. Eles querem fazer uma transformação de cima para baixo, então uma transformação que eu aqui, intelectual, vou pensar a sociedade e as minhas ideias vão mudar o mundo. Não é um tipo de transformação que inclui os pobres, não é uma transformação que inclui os mais carentes.
Claro que tem trabalho de base, tem muita gente que faz trabalho realmente, né, de informação, de instrução, de ajuda, mas em grande parte você vê muitas pessoas que falam assim no nível meio etéreo, né, no nível meio abstrato e não chega no mundo real. Então o Lula tem essa vantagem, tem esse talento e essa capacidade de falar com a população mais carente, que não tem escolarização muitas vezes, que não compreende conceitos filosóficos, que não compreende certas noções da sociologia, da filosofia, da história. Então ele vai e fala com essas pessoas. E quando ele vai no Podpah, que é o maior podcast do Brasil, ele mostra que essas pontes estão abertas, que ele é capaz de fazer isso. E outra coisa que o Ferrez falou no Flow, inclusive, né? O Ferrez, ele disse que muitos políticos tiveram dificuldade de compreender o papel que a internet tem hoje. Porque eles achavam assim, o negócio é ter horário na televisão, é ter lá horário eleitoral, é ir no Fantástico, é no Jornal Nacional, é ir nos debates, e não compreenderam o papel que a internet tinha. E esse foi o trunfo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tinha pouco tempo de TV, é alguém que se comunica muito mal em muitos sentidos, mas ele compreendeu o poder das redes sociais. Então ele já vem com uma máquina montada agora, o Bolsonaro já tem essa máquina montada, ele tem essa máquina montada e essa máquina vai ajudar a impulsionar o Bolsonaro durante um bom tempo nas eleições. Então agora muitos pré-candidatos, né, muitos pretendentes a cargos eleitorais estão correndo atrás do prejuízo, estão tentando conquistar esse espaço na internet para poder falar com o público, porque o público está aqui, as pessoas estão aqui. Então a presença do Lula no Podpah já demonstra, claro, você tem outros fazendo isso, né? Você tem o Ciro Gomes que faz isso agora, está tentando criar uma presença virtual, você tem outros políticos que fazem isso, mas o Lula está tentando mostrar agora que ele está sintonizado com essa nova geração e que vai participar desses programas. Inclusive, não me surpreenderia se o Flow agora não crescesse o olho, né, vendo esses dados do Podpah, não crescesse o olho e não chamasse também o Lula para falar lá com o Monark e com o Igor. O que vai ser interessante se acontecer, porque você tem lá o Monark que o tempo todo mete o pau no PT e no Lula, e quando tiver cara a cara com o Lula, e o Lula é capaz de dar o laço nas pessoas, ele é alguém que é muito hábil nesse sentido, então vai ser interessante ver o Lula dando laço no Monark e dominando o espaço, porque é o que ele faz. Se há uma coisa que a gente não pode questionar no Lula, é a capacidade de comunicação dele, é o modo como ele se expressa e como ele atinge as pessoas. Então isso mexe com as pessoas, né? Basta ler os comentários lá no Podpah. E daí, como reação a isso, né, obviamente, né, o Lula vai lá e causa esse estrago, né, porque ele vai lá e movimenta as pessoas, milhões de pessoas foram assistir ao podcast. Como reação a isso, você tem, obviamente, a direita brasileira, em grande parte a direita humorista brasileira, que está gemendo na internet. Então, por exemplo, você teve lá o Mamãe Falei, que fez vídeo falando do Lula, fez postagem no Twitter, depois Nando Moura, o MBL, né? Você teve lá o Renan do MBL fazendo vídeo. Então, você teve ali as placas tectônicas moveram, né? Deu para perceber que sentiram o golpe, porque eles vão lá e fazem vídeos para tentar detonar a entrevista do Lula. Daí tem alguns elementos aqui que valem ser mencionados porque essa reação demonstra também o temor que eles têm do PT. E como eles intuem, inclusive, que o Moro tem pouco gás para dar nessa disputa. Então tem esse aspecto. Você teve lá o Mamãe Falei falando, né, que o Lula vem com esse discurso populista dele, esse discurso de povo versus elite, e de fato aqui é importante mencionar que o discurso do Lula é realmente populista. E populista aqui no sentido da ciência política, né, não no sentido mais corriqueiro de um discurso demagógico, que é só para convencer a população. O discurso populista, na ciência política, né, a definição, é esse discurso que cria essa oposição, esse antagonismo do nós versus eles, e nesse caso do povo versus as elites. Então o PT tem esse discurso, né, de que eles representam o povo versus umas elites corrompidas, versus o mercado, versus, sabe, os poderosos. Então tem esse discurso. O Bolsonaro tem esse discurso também populista de nós, né, o bolsonarismo representa o povo versus os comunistas que estão no poder. Então existe uma noção populista nesses dois espectros. Mas é claro que o Bolsonaro está num tipo de posição, que é a extrema-direita, enquanto que o Lula está na centro-esquerda, mais voltada para a social-democracia. Então, embora os dois recorram a discursos populistas, a posição política deles no espectro ideológico não é idêntica. Inclusive eu penso em voltar aqui amanhã, talvez, vou pensar aqui, dependendo do assunto que estiver rolando, e fazer um vídeo explicando o que é extrema esquerda e o que é extrema direita, para que vocês compreendam por que o Lula não é extrema esquerda, o que é extrema esquerda e o que é extrema direita, e por que quando a gente fala do Bolsonaro a gente fala que é extrema direita e quando a gente fala do Lula a gente não fala que é extrema esquerda. Então eu vou pensar sobre esse vídeo amanhã para poder explicar esses conceitos para vocês, porque isso aqui são conceitos da ciência política, não é conceitos da minha cabeça, não sou eu que tiro isso aqui do nada. Como faz esse pessoal, né? Tanto que só uma observação, por exemplo, nesse desespero agora dos direitistas brasileiros, né, do MBL, do Nando Moura, você tem mais uma vez falsidade
verdade sendo propagada, né? Porque, por exemplo, o Nando Moura fez um vídeo criticando o Lula também, criticando a participação no Podpah, e daí o que o Nando Moura alega ali é que o Lula quer se apropriar do Bolsa Família como se fosse um projeto dele, né? Que antes tinha vários projetos que eram do governo do Fernando Henrique, e daí o Lula unifica no Bolsa Família, então já existia anteriormente, e que, na verdade, essa concepção, essa noção de uma renda básica universal, que ela surgiu, que ela foi criada pelo economista Milton Friedman. E isso é falso, isso não é real. Quem criou essa noção de renda básica universal não foi o Milton Friedman. Não foi. Na verdade, essa noção de uma renda básica universal, de uma renda para todas as pessoas, para todos os cidadãos, isso já vem de muitos séculos. Essa noção de que seria necessário a criação de uma renda básica já vem de muito tempo. Só para dar um exemplo aqui para você, né? No Império Romano, o imperador Trajano, isso no final do século I para o começo do século II, da era cristã, o imperador Trajano criou um sistema em Roma de renda básica universal para os cidadãos romanos. Todos os cidadãos romanos que se inscrevessem nesse projeto, né, que desejassem participar disso, recebiam um valor em dinheiro. Então isso aqui já tem séculos, milênios, na verdade. Por exemplo, outro autor, o Thomas More, que escreveu o livro Utopia. No livro Utopia dele, ele já propõe, naquela sociedade ideal, naquela sociedade utópica, já propunha um sistema de renda básica universal. Outro pensador, Bertrand Russell, o grande filósofo do começo do século XX, ele propunha esse tipo de modelo. Em 64, nos Estados Unidos, o presidente Lyndon Johnson, junto com o Congresso americano, tentou passar um projeto de renda básica universal nos Estados Unidos, porque havia um grande desemprego lá, havia muita pobreza nos Estados Unidos, e ele pensou nesse projeto. Não passou nos moldes pensados, mas criaram um sistema de ajuda, de auxílio para idosos. Então, assim, essa noção de renda básica universal não foi criada pelo Milton Friedman. O Nando Moura, mais uma vez, propaga uma falsidade como se fosse verdade, e as pessoas passam a reproduzir isso. Então é falso. E é claro que havia outros projetos anteriormente, o governo Lula unifica em torno do Bolsa Família, e isso é algo parecido com o que aconteceu no Reino Unido. No Reino Unido você tinha vários programas de assistencialismo público, né, social, vários programas de benefícios mesmo, né, benefícios para crianças, benefícios para idosos, benefícios para ajudar no aquecimento em casa, no inverno, benefícios para desempregados, tinha vários benefícios, tax credit, por exemplo, tinha vários benefícios, e eles unificaram isso em torno do Universal Credit, que é um único programa que engloba todos os projetos anteriores. E daí, a pergunta é, isso é um avanço ou não é? É claro que é um avanço, porque antes a pessoa tinha que se inscrever em vários projetos diferentes, ela tinha que estudar quais eram os projetos, quais eram as suas necessidades e tinha que se inscrever nesses projetos. Então havia a papelada, a burocracia para isso. E agora não, agora a pessoa se inscreve para o Universal Credit e daí ela é encaixada nos diferentes programas que se encaixam no seu perfil. Então é uma redução da burocracia. Imagino que no Brasil foi a mesma coisa. Havia diferentes projetos e isso é unificado num único projeto e aí reduz a burocracia. Facilita a vida da pessoa que precisa de auxílio. Então, quando o Bolsonaro resolve extinguir o Bolsa Família e criar um novo projeto, mais uma vez, ele dificulta a vida das pessoas porque ele vai tentar agora criar um programa que é eleitoreiro. E essa é a crítica feita. É um programa feito agora para esse próximo ano eleitoral para tentar dar reeleição para o Bolsonaro. Porque ele não poderia capitalizar, né, arrotar em público em cima de um projeto que foi de criação do governo petista. Ele não poderia fazer isso. Mas deu para perceber claramente que, dada a popularidade desse episódio do Podpah, que a direita brasileira sentiu o golpe sim. Daí eu quero aproveitar para finalizar esse vídeo e comentar uma reportagem que foi publicada essa semana com a seguinte manchete: Moro vai passar Bolsonaro nas pesquisas até fevereiro, avaliam presidentes de partidos. Ex-juiz tem crescido ao participar de eventos públicos enquanto o presidente cai em meia crise econômica. E daí essa reportagem, que foi do dia 2, ela dá a entender que ainda o Moro tem muito espaço para crescer, o que eu discordo, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que ele não tem tanta chance assim, mas vamos assistir aqui o desenrolar das coisas, que ainda há muito espaço para o Moro crescer e que ele pode vir a ultrapassar em intenções de voto o Bolsonaro já em fevereiro, ou seja, daqui 2 meses a gente vai ver a comprovação disso, né? Então, assim, anotem aí na agenda e a gente volta em fevereiro para ver se o Moro já está com mais intenções de voto do que o Bolsonaro. E como eu falei aqui anteriormente, essa semana, inclusive, a disputa na direita vai ser, de fato, nesse racha agora, bolsonaristas e ex-bolsonaristas disputando agora a supremacia. Então você tem lá uma ala radicalizada bolsonarista, que ainda compra a agenda bolsonarista a qualquer custo, e eu acho que ela não vai cair muito mais do que ela já está. Como eu já falei aqui, a gente chegou no patamar, 20%, 20 e poucos por cento, não vai cair mais do que isso. O Bolsonaro tem uma base galvanizada, ele tem a máquina consolidada nas redes sociais, então ele tem um método de manter as mentiras funcionando, porque é com base na mentira que ele trabalha. Ele funciona nesse modo. Então, isso não vai reduzir mais do que isso, na minha visão, pelo menos, não vai cair mais do que isso, enquanto que o Sérgio Moro ele tem muitas limitações. Ele tem limitação
de comunicação dele, que é uma pessoa que se comunica mal. A gente pensa no Lula, né, falando com a população, veja em contraste com o Moro não tem esse tipo de articulação, não tem esse carisma, ele não tem. Então é muito difícil que ele vá conseguir crescer com base no seu, sabe, na sua aura de carisma, não vai conseguir. Ele pode crescer com base em outras coisas. Então, assim, o apoio da imprensa. A imprensa já embarcou no bonde do Sérgio Moro. A gente pode ver, por exemplo, Folha de São Paulo, pode ver outros jornais que estão defendendo a agenda morista. E isso é preocupante, porque a imprensa ainda tem um alcance. Até que ponto isso pode mudar o jogo? Também não sabemos, porque basta pensar na campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro é alguém que não tinha apoio da imprensa. A imprensa era antipetista, mas não era bolsonarista. Então, assim, você tinha o Bolsonaro crescendo à margem da comunicação oficial. Então, nesse sentido, nem a imprensa conseguiu deter o Bolsonaro e fazer crescer um outro candidato. Então, não sei até que ponto que a imprensa vai ter essa força, né, para poder levar adiante o Sérgio Moro. Basta esperar. Só que daí tem um outro aspecto, que tem a ver com apoio político também, né, de partidos, de políticos no geral, que ainda estão apoiando o Bolsonaro porque estão recebendo, né, dinheirinho entrando ali, né, as emendas, essas coisas, então estão recebendo dinheirinho do governo Bolsonaro, mas se perceberem que o Bolsonaro não vai se reeleger, que tem pouca chance de se reeleger, pode ser que essas alas aí, esses grupos, se afastem e migrem para o Sérgio Moro. E daí sim pode enfraquecer bastante a base de apoio do Bolsonaro, talvez não levá-lo para o segundo turno. Então tem muita coisa que pode acontecer, na verdade. Mas uma coisa que me parece consolidada e sólida, né, é que o Lula é o grande candidato dessa eleição, ele vai vir com força total. Há papos, há conversa de que ele pode vencer no primeiro turno, também é muito cedo para especular em relação a isso, mas há essa conversa de que ele pode ganhar no primeiro turno, e se ganhar no primeiro turno tem a ver com o histórico dele, pessoas que lembram, né, de outras épocas. Olha só como a vida era melhor lá na época do PT, tem gente que lembra disso. Pode ter a ver com a comunicação dele, chegando às pessoas por outros meios agora, pelas redes sociais também, fazendo com que os jovens conheçam quem é o Lula. Isso pode convencer muita gente a votar no Lula também, e vai depender também, obviamente, da oposição, porque se for para disputa Lula versus Sérgio Moro, vamos supor que o Bolsonaro encolha tanto que o Moro ultrapasse, se for Lula e Sérgio Moro, aí o jogo complica, na minha opinião. Eu acho que se houver disputa Lula versus Moro, o negócio vai ser apertado. O negócio vai ser apertado e talvez até leve o Moro. Posso estar exagerando aqui, mas eu acho que a gente não pode menosprezar o poder do establishment nesse sentido. Porque se eles quiserem marretar no antipetismo, vão sim conseguir causar o terror nas pessoas e evitar que votem no Lula mais uma vez. E só mais uma última observação. Já falei anteriormente também sobre isso, mas vale reforçar. Nada garante também que o Lula será capaz de pegar o Brasil devastado pelo Bolsonaro e vá conseguir tirar do buraco. Nada garante. Então também muita gente aposta as fichas nisso, achando que vai ter uma, sabe, uma virada milagrosa no Brasil, que vai, sabe, ter uma recuperação, e não sabemos também. Pode ser que seja uma tendência aí. Não sabemos, de fato não sabemos. Mas quero saber o que vocês pensam sobre a entrevista do Lula no Podpah, se vocês assistiram, né, o que vocês pensam aí da participação dele lá, e sobre a reação dos direitistas a isso, porque deu para perceber que bateu ali um desespero percebendo que o Lula tem de fato, sabe, essa atração ainda, tem de fato esse poder de movimentar a população, coisa que o Moro não tem. Aí que tá a questão, eles estão apostando as fichas agora no Moro e o Moro não tem esse poder. Me digam no comentário o que vocês pensam sobre essa história, deixe aqui o seu joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. E aí, meus amigos e amigas do canal do Henry Bugalho, eu tenho um convite especial para vocês. Agora, nessa quinta-feira próxima, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula incrível onde a gente vai explicar tudo sobre o mundo dos gráficos. Um mundo que muita gente usa para enganar os outros, para dar golpes, para propor fórmulas milagrosas, mas que ao mesmo tempo é um mundo que nos ajuda a ver os ciclos, a ver os padrões, a conseguir entender informações de uma maneira muito mais rápida e fácil. Para poder se livrar das armadilhas e para poder usar tudo que esse mundo tem de bom, eu te convido a assistir essa aula. Para você se inscrever gratuitamente, é só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo, e aí em 10 segundos você já está inscrito. Se inscreve agora, eu acho que você vai curtir muito essa aula. E mande para os seus amigos e amigas também.